Agora vamos para a palavra, vamos para a Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia, Salmo, capítulo 17. Uma palavra especial, uma palavra de fé. Uma senhora falou assim para mim: pastor, o senhor percebeu que ultimamente Deus tem falado bastante sobre fechar a boca? E veio mais uma palavra assim hoje, hein? Lembra da mensagem que o pastor Vitor trouxe esses dias atrás, falando cuidado com a fofoca? Pois é, hoje não é exatamente isso, né? Mas vai ter um pouco para esse lado. A mensagem é: antes de falar, pense. Pense primeiro. Nós vamos trazer isso para vocês, tá bom? Vamos lá, veja o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Salmo 17, 3. Vamos lá. Diz assim, ó: provastes o meu coração, visitastes-me de noite, examinaste-me e nada achastes. Não é essa parte, eu quero ficar com essa daqui agora. Vamos lá. O que pensei, a minha boca, vamos lá, não transgredirá. O que ele está falando? O que eu pensei, eu não vou falar. Como assim, pastor? Toma cuidado, que nem tudo que vem na nossa mente vem de Deus. Às alguém diz assim: ah, pastor, né, tudo que passa na minha mente, pastor, eu tenho a mente de Cristo. Verdade. A Bíblia diz isso, nós devemos ter a mente de Cristo. Mas toma cuidado, que nem tudo o que você pensa vem de Deus. Eu tenho falado, no mundo jurídico, eu me formei em Direito, e eu vou falar para você, uma das coisas que as pessoas falam: toma cuidado no que você fala, porque isso pode virar contra você. No mundo espiritual é a mesma coisa. O diabo, ele, entenda bem, pega aquilo que você fala e ele apresenta a Deus. Ah lá, Senhor, viu o que o fulano falou? O senhor viu o que a fulana falou? Alguém chega, você vai lembrar, lembra quando Jó, a Bíblia diz que Deus estava com Jó, mas de repente o inimigo entrou. E ele fala assim: Satanás, observastes o meu servo Jó. O que ele fala do Jó? Homem sincero, temente a Deus, ele sabe também se desviar do mal. Ou seja, o que eu quero passar para você, ó, ele colocou ali, ó, rapidinho, deixa eu só ler para você, para não ficar nas minhas palavras. Disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, vamos lá, e desviando-se do mal. Veja o que Deus fala de Jó, porque ele sabia que Jó não era um homem que jogava as palavras fora. Então o que eu quero passar para você, toma cuidado, que nem tudo o que você pensa, você deve falar. Eu falei no culto da manhã, por exemplo, você já julgou alguém? Responda para você. Você já julgou alguém pela aparência? Rapaz, mas esse fulano aí deve ser metido a besta, hein? Esse fulano aí deve ser, cuidado com isso. Eu falo, antes de falar de alguém, se aproxime, conheça, veja como ele é. Eu falo que tem muito disso, né? Principalmente troca de pastor. Rapaz, não fui com a cara do pastor novo. Mas espera aí, você conheceu ele um dia só. Não é pouco para falar? Né? Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes a pessoa não dá tempo ao tempo. Então, voltando para a nossa mensagem, cuidado com o que você fala. Quer ver? Veja a batalha espiritual que nós enfrentamos todo dia. Veja a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Eles vão colocar para você. 4:16. Olha o que a Bíblia vai dizer, ó. Vamos lá. Por isso, não desfalecemos. Vamos lá? Mas, ainda que o nosso homem, qual é esse homem? Exterior. O que? Se corrompa. Veja, ele está falando da parte externa, né? Ou seja, do lado de fora. É lógico, ninguém aqui é de ferro, alguém é? Ninguém é de ferro. Às vezes você se corrompe com uma mágoa, com ressentimento. Às vezes você fica bravo porque o fulano falou alguma coisa. O homem, entenda bem, é assim. Mas nós temos uma batalha espiritual, um conflito, a carne e o espírito. Nós temos o conflito. Aí ele vai dizer agora do homem interior, ó. O interior, contudo, se renova dia em dia. Espera aí, pastor, eu falo que eu posso ficar chateado na hora, mas eu não posso dormir com aquilo. Eu não posso dormir com uma chateação, eu não posso dormir com um pecado. Não, ô pastor, mas tem hora que tem que falar. Lógico, eu falo, por exemplo, tem coisa que a gente quer falar, não tem? Não tem? Ou sou eu? Tem hora que você quer falar, rapaz, você quer falar umas boas, mas você tem que vigiar. Você tem que guardar
a língua, você tem que guardar a boca. O salmista, por exemplo, o Davi, ele fala assim: Senhor, coloca uma guarda na minha boca para eu não pecar contra ti. Então, se você não vigiar, você vê, às vezes você peca falando, você peca às vezes num comentário. Então, o homem interior, contudo, ele se renova dia após dia. Senhor, eu não gostei do que o fulano falou, mas eu perdoo ele em nome de Jesus. Senhor, eu não gostei do que a fulana falou, ela foi mal no comentário dela, mas, meu Deus, tenha misericórdia dela. É isso que eu mostro para você. O homem interior é o homem que se guarda. Por exemplo, a Bíblia diz: tudo que se deve guardar, guarda o coração. Olha a parte interna. Eu devo guardar o meu coração. E às vezes o crente da igreja não guarda. Fica magoado, fica revoltado, fica triste, né? Nós devemos guardar. Aí por que nós devemos guardar o coração? Sabe como você identifica uma pessoa que fala às vezes sem pensar? Como, pastor? Vamos para Mateus. Isso aqui é só introdução, que eu vou entrar na prática, tá? Vamos lá. Vai, Mateus 12, 34. 12, 34. Diz assim, ó: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Aí ele vai dizer agora: pois do que há em abundância no coração, diga vocês agora, disso fala a boca. Por que às vezes você olha para alguém e fala assim: pastor, fulano é muito estúpido, ou pastor, fulano é muito ignorante, é grosso? Sabe por quê? Porque tem alguma coisa no coração dele. A boca fala do que o coração está cheio. Cuide do homem, irmão, o homem interno, o homem interior, ou seja, o coração. Eu falo sobre tudo que nós devemos guardar, é o nosso coração. E às vezes alguém fala sem pensar. Eu falo, por exemplo, alguém está parado aqui, eu venho e eu piso no pé sem querer da pessoa. Aí eu peço desculpa, né? Ô fulano, desculpa, eu não vi. Mas você sabia que você machuca as pessoas também sem querer? Sem querer fere, sem querer machuca. Isso é muito sério. Toma cuidado, que às vezes, eu tenho falado, às vezes o crente está machucando alguém e não está percebendo. Está ferindo alguém e não está percebendo. Então, qual é a nossa mensagem? Agora nós vamos entrar na prática. Qual é a mensagem? Antes de você falar qualquer coisa, pense. Ou seja, volta lá no Salmo 17. O que ele falou no versículo 3? Que isso aqui vai ficar para a gente, hein? No finalzinho, vamos lá. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Isso aqui dá para você estender muito. Por exemplo, o meu corpo. Vamos imaginar que eu estou com uma dor aqui. Eu pensei, eu fiz o exame, o resultado não veio. E eu digo: Senhor, o que deve ser isso? Será que é um câncer? Não, não confesse. Porque o que você fala pode virar contra você. Você já viu o que diz lá em Provérbios? Cada um vai comer do fruto da sua boca. Ou seja, eu experimento aquilo que eu falo. Eu vou experimentar lá na frente aquilo que está saindo da minha boca. Então, cuidado com o que você fala. Pensou, fere a palavra, pastor, vai ferir alguém? Não fala. Não fala. Agora, se for algo bom que está de acordo com a palavra, o que a Bíblia diz? Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Se tem de acordo com a palavra, o que ligar na terra está ligado no céu. Então, voltando para a nossa mensagem, cuidado com o que você fala. Agora vamos na prática. Agora, como diz um amigo meu, agora o caldo engrossa. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 1. Então, até aqui tudo bem, gente? Antes de falar o que eu preciso fazer... Não. Vou trazer o pessoal de manhã aqui, hein? Antes de falar o que eu devo fazer, pensar. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga: pense. Diga para o outro, diga: pense. Então, nós devemos pensar. Então, vamos lá. Lucas capítulo 1, verso 5. Diz assim, ó: e existiu no tempo de quem? Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cujo nome era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Veja, um casal que nunca foi repreendido, um casal, para, entenda bem, aplaudir, um casal que Deus nunca deu bronca neles. Quem? Zacarias, Isabel. Só que se você notar, a Bíblia diz que faltava algo para eles. O que faltava, pastor? Filhos. Olha o versículo 7, ó, vamos lá. Eles não tinham filhos. Eu costumo dizer uma coisa, a Bíblia diz: deleita-te no Senhor, e Ele, vai lá,
alisará o desejo do nosso coração. Se eu estou em Deus, se eu agrado a Deus, você pode ter certeza, tudo é no tempo de Deus. Deus vai me agradar. Deus vai realizar o desejo do meu coração. Zacarias estava perto da bênção e ele não estava percebendo, porque Zacarias, mesmo em faltando algo para ele não deixou de exercer o ministério dele. Ele não deixou de orar, ele não deixou, entenda bem, de exercer o seu sacerdócio, né? E ele estava no templo orando pelo povo. Aí, meu amigo, olha o que vai acontecer. Dá um pulinho no versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Agora, hein? Então, vamos lá? Um anjo do Senhor apareceu. E posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Agora vem a resposta. Qual foi? Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Olha que bonito, gente. A tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de João. Irmão, que bonito isso. Um homem que orava, um homem que pedia a Deus, que orava pela sociedade, que orava pelo povo. Agora Deus olhou para ele. Às vezes você está aqui orando pela sua casa, pela sua família, mas hoje é dia que Deus vai olhar para você. Hoje é dia que Deus vai estender as mãos para você. É dia que a sua resposta, ela virá em nome de Jesus. Mas tudo bem. Então, essa resposta que veio para Zacarias, imagina você, algo que você pede a Deus, que você clama, e não acontece, de repente, aparece. Não é motivo de alegria? Não é motivo de festa? Peraí, Deus me ouviu, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, aleluia. Só que João, não foi isso que ele fez. Qual é a nossa palavra de hoje? Pense antes de falar. De novo, vamos lá? Pense antes de falar. Por quê, pastor? Quando ele recebe a notícia, Zacarias, olha, se prepare, você vai ser pai. Irmãos, sou eu. Eu lembro do meu primeiro filho, Isaac, né? Casamos, eu e a minha esposa, depois de 6 anos, o Isaac veio. Mas foi uma festa que eu peguei a minha esposa, comecei a rodar, né, com a minha esposa, do bom sentido, peguei ela no colo, falei, aleluia, ela, calma, porque o bebê já estava ali já, mas foram 6 anos de luta. A minha esposa não podia engravidar. O médico diz, olha, é só com tratamento. Pois é, o tratamento foi Jesus de Nazaré. Eu não gastei 1 centavo, né? Depois veio a Yasmin, eu acho que acaba por aí, né, irmão? Tá bom por aí, né? Mas tudo bem, o que eu quero passar para você era um motivo de alegria. Mas só que esse homem chamado Zacarias, ele questiona Deus. Ele questiona, quer ver? Vamos lá, olha o que a Bíblia vai dizer. Pula, por favor, no versículo 18. Então, disse Zacarias a quem? Ao anjo. Olha agora, não era para ele falar assim, opa, louvado seja o Senhor. Não foi isso que ele fez. Vamos ler? O que ele responde? Como? Isso aqui já basta para mim e para você. Diga assim, como? Tá fraco, gente? Vamos lá. Não, o pessoal de casa, esse culto vai subir para o YouTube, né? Você vai ver que as pessoas vão assistir depois. Eles querem ouvir a voz de vocês. 1, 2, 3 e... É mais ou menos assim. Ei, Deus vai abrir a porta para você. Como? Ei, Jesus vai curar você. Ué, como? Olha só o que ele fala. Mas como que Deus vai fazer? Como saberei isso? Como? Não entendo. Mas por quê? Olha o que ele vai dizer. Pois eu já sou velho e minha mulher avançado em idade. Posso falar uma coisa para você? Não questione como Deus vai fazer. Não pergunte como vai acontecer. O que você precisa é crer. Pois a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê, não tem idade, não tem dia, não tem hora. Ele faz um milagre no momento e na hora certa. Zacarias questiona, mas como eu saberei? Não entendo, como? Fala para mim. Pois é, ele não pensou antes de falar. Meu irmão, como que eu gosto disso? Por quê, pastor? Porque tudo que o homem planta, até em palavras, ele vai colher. O que tem de gente que não pensa antes de falar e atrasa a bênção de Deus na vida dele. Você quer saber como? Tudo bem, vamos para o 19. Ele vai dizer agora, respondendo quem?
o anjo. Disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Posso falar uma coisa para você? Você que se acha só, pastor, ninguém me valoriza, ninguém olha para mim, eu estou sozinho, pastor. Você está enganado. O anjo Gabriel está assistindo às suas lutas. Você sabia que tem anjos assistindo? Que são enviados por Deus, ministradores de bênçãos? Veja, ele estava acompanhando Zacarias, ele estava ali porque ele foi enviado por Deus. Eu nunca esqueço, pelo amor de Deus, eu falo que eu diminua, mas que Deus apareça, que Deus cresça. Quando eu fui pastor em Santo André, no Erasmo, Parque Erasmo, eu fui pastor lá, fiquei acho que 2 anos e meio ali, eu estava varrendo a igreja, foi em pleno, num domingo, acabou a reunião da manhã, o pessoal foi para casa, e do lado da igreja, do lado ali, bem na parede mesmo, tinha uma árvore, e caía folhas, então a frente da igreja ficava, né, entupido de folhas, e eu estava varrendo. Passou um homem chamado Seu Alceu, ele estava com um cachorrinho, e ele passou, a esposa dele era da igreja, ele não, e eu nem o conhecia. Quando ele passou, ele ficou olhando para mim desse jeito, e ele começou a ir para trás. Eu falei: rapaz, o que esse irmão está acontecendo com ele? Quando foi no culto da noite, ele voltou, ele e a esposa. Eu falei: rapaz, eu vi esse irmão de manhã. A esposa dele falou: pastor, o meu marido queria contar um testemunho. Qual? Pastor, a primeira coisa que eu quero fazer é pedir perdão para o senhor. Eu falei: mas nunca conversei com perdão do quê, irmão? Pastor, eu era ateu, eu não acreditava em Deus. Sabe, hoje quando o senhor estava varrendo a igreja, pastor, eu vi 2 anjos, um do lado da direita, outro da esquerda, estava ao seu redor. Deus é a testemunha, Ele sabe, irmão. Eu não preciso criar história, eu não preciso inventar. A minha esposa sabe, ela estava na igreja. Pastor, eu quero uma piscina, eu quero me batizar, pastor. Aquele homem entregou a vida para Jesus. O que eu quero dizer para você, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ele está dizendo: eu fui enviado, eu assisto diante de Deus, fui enviado a falar-te e dar essas boas, alegres novas. Agora, se você quer saber como Ele vai fazer, não importa, Ele me enviou para dizer: eu vou fazer. Mas tudo bem, já que você não pensou antes de falar, sabe o que aconteceu com ele? 20. Olha agora: todavia, Zacarias, ficarás mudo. Você sabe o que é isso, irmão? Um camarada que a multidão estava lá fora esperando por ele, a multidão estava lá fora, querendo, né, saber o que aconteceu. Aí ele sai: e aí, Zacarias, como que foi lá? Fala aí, Zacarias, abre a boca. Ele estava mudo. Posso falar uma coisa? Sabe por que Deus deixou ele mudo? Por quê, pastor? Para não falar mais besteira. O que tem de crente que fala besteira, irmão? O que tem de crente que fala, e olha o que eu vou dizer para você. Você conhece alguém que fala demais? Quem conhece? Às vezes pode ser você. Que isso, pastor? Calma. Não, verdade. Você já viu alguém falar sozinho? Me ajuda aí, gente. Entra comigo aí. Vai. Já viu alguém falar sozinho? Alguém que briga. Os dois estão brigando, casal. Daqui a pouco parou a briga. Aí um vai lá para o quarto e fica... Você sabia que essa pessoa não está bem? Eu vou te provar na Bíblia. Quem fala demais está debaixo de perturbação. Que isso, pastor? Eu volto aqui já já. Eu volto já já. Põe Provérbios 13, 3. Por favor. Veja o que a Bíblia vai dizer. Provérbios 13, 3. Vamos lá? O que guarda a sua boca. Espera aí. O que guarda? Guardar a boca é falar no tempo certo. Falar na hora certa. E pensar. Então, o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Um ditado que é muito conhecido lá fora. O peixe morre pela boca. Não vai se escandalizar o crente também. O que tem de crente que abre a boca, irmão? O que tem de crente que gosta de uma fofoca, que gosta de falar da vida dos outros? Não, está amarrado, pastor. Eu creio que aqui no Sacomã não tem isso não, né? Nessa igreja não tem, amém, gente? Diga glória a Deus. Mas lá, mas vai. Aí ele vai dizer: mas o que muito, muito abre os lábios, esse tem perturbação. Cuidado, irmão. Tem gente que fala demais. Tem gente, o pessoal, tem um pessoal do Nordeste, que eu descobri isso ontem.
eu fui comprar um doce em frente à sede de São Paulo, e a turma que trabalha lá é tudo Nordeste. E eu estava comentando com um pastor amigo meu, eles estavam lá, eles ouviram. E eu falei assim, rapaz, quem fala demais dá bom dia para cavalo. Aí a senhora que estava lá, que trabalhava, falou assim, não, pastor, não é só para cavalo não, lá na minha terra, quem fala demais dá bom dia a jumento. Essa aí é nova, essa eu não sabia não. É igual uma irmã falou assim, pastor, você sabia que lá no Nordeste, na minha terra, não fala cebola? Falei, não, como fala então? Fala cibola. Você vê que cada lugar é diferente um do outro? Cibola, vê cebola, cibola, né? Mas tudo bem, mas deixa isso para lá. Mas o que eu quero passar para você, tem gente que fala demais. E quem fala demais pode ficar até perturbado. Eu contei o caso de manhã, um pastor que eu auxiliei com ele, mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, e eu achei tão interessante, porque nós auxiliávamos juntos na região de Santo André, era na regional de Santo André, e nós morávamos numa igreja do bairro, né, porque na igreja central ali tinha mulheres, então as mulheres dormiam na regional e os homens na igreja do bairro. E tudo bem, e um dia, eu lembro que eu cheguei nesse pastor, falei assim, ô irmão, amanhã precisamos acordar cedo, porque amanhã tem culto cedo. Então deixa tudo preparado, prepara a sua roupa, deixa tudo pronto. Eu nunca tive problemas com esse negócio de horário. Eu sempre eu trabalho antes, ou seja, eu deixo a roupa pronta, roupa passada, deixo tudo pronto. A única coisa é só tomar o banho, né? Enfim. Aí eu cheguei e falei assim, tudo bem? Não, tudo bem. Eu acordei, estava pronto. Ele estava se preparando. Falei, amigo, vamos, já está no horário. Não esqueça de tirar o lixo, hein? Falei para ele, tirar o lixo. E o lixo era o lixo do banheiro. Geralmente, lixo do banheiro, né, a gente não colocamos aquele saco de lixo. Papel, sacola de cozinha mesmo, normal. E era transparente, amigo. Vai vendo. Tudo bem. Eu falei para ele, vamos embora. Eu não sei se alguém conhece aquela avenida Carijosa, em Santo André. Ali, irmão, é ônibus, um atrás do outro, irmão. Aquela avenida não para. Quando eu desci, eu olhei, falei, ô fulano, o ônibus. Ele, tô indo. Falei, rapaz, não vou perder o ônibus por causa dele, não. O ônibus, rapaz. Ele, tá bom. Irmão, ele desceu com a sacola de lixo. E você acredita que eu entrei no ônibus, ele esqueceu da sacola e entrou junto? Está amarrado, pastor? Pois é, agora você vai ver o que ele fez. Ele entrou, eu passei pela catraca, tudo bem? Aí ele me grita, ô Vitor! Eu falei, o quê? Olhei para trás, ele levantou, você não acredita? A sacola. Irmão, o ônibus estava cheio. Sabe o que eu fiz? Eu fingi que nem... Não é comigo não. Não é comigo não. E mano, você olhava para todo mundo do ônibus, era a gente dando risada. Né? Era dando risada. Eu falei, meu Deus, ele acabou comigo. Eu falei, tá amarrado. Aí ele falou assim, calma, eu sei o que eu vou fazer. Aí eu só vi ele né, falando com o cobrador. Sabe o que ele fez? Ele abriu a janela. Ele falou, eu vou acertar a cesta. A lixeira, que nada, acertou a cabeça de uma senhora. Eu falei, meu Deus. Ele, não, o importante foi que jogou. Irmão, todo mundo olhava para ele no ônibus. Todo mundo deu o que falar. Mas por que eu estou falando isso para você? Volta para a mensagem. Não é só falar, entenda bem, pense antes de falar, pense antes também de tomar uma atitude. Pense. Tem gente que vai tomando atitude sem orar, sem consultar Deus. Veja que esse homem, o Zacarias, ele fica mudo. Irmão, você sabia que uma porta pode se fechar por causa de uma atitude sua? Eu poderia falar de Abraão. Abraão, numa atitude que ele toma, de levar o Ló com ele, e Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, não leva ninguém, ele leva o Ló. Depois, você vê que lá na frente tem brigas, né, contendas, mas um pouquinho mais à frente, Deus fala para Abraão, Abraão, a sua mulher vai dar à luz, mas Senhor, está demorando. Qual foi o plano dele? Ele chega em casa, a mulher diz, deita com a minha serva, Agar, tem um filho com ela. Ele não ouviu a voz de Deus, mas ouviu a voz da esposa. Você sabe o que aconteceu com ele? Deus ficou mudo para ele 18 anos. Você sabe o que é você orar e Deus não te responder, amigo? Você sabe o que é você orar, você não sente a presença de Deus? Misericórdia. Mas por quê? Por causa de uma atitude. Eu tenho falado, pense antes de falar, pense antes de tomar qualquer atitude, veja se tem conformidade com a palavra. Se não tem, pastor, misericórdia, não vou fazer.
Você vê como que o negócio é sério? Então, isso você pode entender, eu posso levar isso aqui, para expandir isso aqui, para vários lados. Quantas pessoas falam, às vezes, para não falar de ninguém, deixa eu falar da minha pessoa, quantas pessoas falam de um pastor da igreja? Eu falei no culto da manhã, se falaram de Jesus, não vão falar de mim? Você sabia que na Bíblia mostra que falaram que Jesus tinha demônios? Onde está isso, pastor? Quer ver? Deixa eu só terminar esse versículo aqui, que eu não terminei, né? Deixa eu só terminar. Então ele ficou mudo, volta lá, por favor. Calma, volta onde estávamos. Você vai ver que ele ficou mudo, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto, vamos lá, não credes nas minhas palavras, e a seu tempo hão de se cumprir. Então veja, ele ficou mudo. Não falou até o menino nascer. Tá, aí você vai lá agora, vamos lá para João. Agora tu vai ver. João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de quem? De Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Mas aí vem um 48, meu Deus, olha lá. Responderam, pois os judeus, e disseram, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens... Estão falando de quem? Estou falando de Jesus. Olha lá, ele tem demônio. Ele expulsa, entenda bem, ele cura, ele expulsa, é através de demônio. Falavam isso dele. Mas aí ele vem e responde, 49, vai. Jesus respondeu e disse, eu não tenho demônio. Antes, honro a meu Pai e vós me desonrais. Posso te falar uma coisa? Você acha que se falaram de Jesus, não vão falar de mim, irmão? Uma pessoa falou assim para mim, pastor, sabe o que é engraçado? É que ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto. Vão jogar pedra numa árvore que tem fruto. Você vê? Olha o carro que o pastor tem. Eu falo, é engraçado. Se o pastor tem um carro simples, ele não tem fé. É derrotado. Mas se o pastor tem um carro bom, está roubando. Cuidado para você não julgar, irmão. Por exemplo, eu falei aqui hoje no culto da manhã. Falei no culto da manhã, no culto das 10h30. Você sabia que a minha esposa trabalha? Que a minha esposa é concursada? Louvado seja Deus, né? Deus é bom. Mas você vê, já ajuda. Mas eu falei assim, se a minha situação estivesse tão boa, irmão, nem trabalhar, minha esposa trabalharia. Não é verdade? Mas cuidado, porque às vezes tem gente que julga, mas julga às vezes sem conhecer uma história. Julga, às vezes, sem saber, entenda, a história de alguém. Rapaz, você viu o carro do fulano? Você viu o carro da irmã? Eu acho que a irmã está roubando, hein? Cuidado. A Bíblia diz que nós não devemos falar do servo alheio. Isso é muito sério. Mas falaram de Jesus. Eu até brinquei, eu falei assim, se falaram de Jesus, não vão falar de mim? Não vão falar do missionário? Não vão falar do pastor Jaime? Mas fica tranquilo, pode levantar o impeachment. Fica à vontade. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei que eu não estou aqui, entenda bem, só para pregar. Eu sei que eu estou aqui para pregar e para receber a volta de Cristo. Que eu creio, irmão, que eu vou ver você lá. Você vai ver o pastor lá também. Esse é o nosso propósito. Vamos para a Nova Jerusalém. Então, voltando para a nossa mensagem. Cuidado para você não falar de alguém. E mesmo se você falar de alguém, escuta o que eu vou dizer agora. Cuidado, porque se você fala de alguém que é de Deus, Deus pode mostrar para aquela pessoa que você falou. Pastor, me prova isso. Te provo e te provo na Bíblia. Você quer ver? Só uma perguntinha aqui agora. Você já falou mal de alguém? Pastor, calma, pastor. Você já falou mal de alguém? Você já falou mal de algum pregador? Eu lembro um pastor muito usado por Deus, pastor do nosso ministério. E esse pastor chegava, quando ele cantava uma canção, e eu até olhava para ele assim, irmão, falava, meu Deus, é hoje. É hoje. Ele era muito usado na libertação. Rapidinho, não sai daí não, Wesley. Ele saía e ele cantava, por exemplo, não há ferrolhos, nem portas. Aí ele olhava e falava assim, irmã, a senhora pode ir para frente aqui, por favor? Desse jeito. Que fiquem de pé diante de nós. Irmã, a senhora pode ficar aqui também?
obreiro também. Ô irmão, fica aqui na frente também. E a gente já conhecia. Pronto, irmão. Os obreiros levantavam a mão. Jesus, o Senhor já me mostrou. Pode manifestar os 3 agora. Puf, caía. Manifestava. Que eu falava Jesus. Ele chegava para alguém e falava assim: o demônio do engano, eu sou homem de Deus. Pode soltar a vida desse homem agora. E eu lembro que uma vez, escuta essa daqui então, meu Deus do céu. Ele chegou para o irmão e falou assim: ô irmão, o senhor tem briga com alguém? O senhor tem alguma coisa no coração? Não, pastor, eu não tenho. Você tem certeza? Deus me mostrou que tem uma mancha no seu coração. Não, não tem, pastor. Então o demônio pode manifestar. Prá! Manifestava. Aí você vê, tem gente que não entende por que às vezes a pessoa fica com mágoa no coração. Você já viu lá em Mateus? A Bíblia diz: só os limpos de coração verão a Deus. Por isso que eu tenho falado, não guarda nada no coração. Isso é uma estratégia do diabo, magoar você, ferir você, para ele poder entrar. Ou seja, a pessoa dá brecha, o que ele faz? Ele não veio senão a matar, roubar e a destruir. Então você vê como que o negócio é sério. Ele falou: não, eu não tenho, mas falaram que ele tinha. E eu vou mostrar para você, não há nada oculto que não há de ser revelado. Veja comigo, 1 Reis 14, põe para mim por favor, já voltei já. 1 Reis 14, você vai ficar de boca aberta que você vai ver agora. Você crê num Deus poderoso que revela? Quem crê em Deus aqui, gente? Deixa eu perguntar, quem crê em Deus aqui, diga amém. Você crê que Deus pode mostrar? Por exemplo, estou criando uma situação, aqui está o casal, Ricardo e a Ashley, a Shelley, a Ashley está aqui. Está os dois aqui, os dois se unem para falar mal do pastor. Você crê que Deus pode me mostrar que eles estão falando? Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu vou te provar isso aqui na Bíblia agora. Por isso que eu digo, antes de falar qualquer coisa, pense. Veja comigo. E naquele tempo, adoeceu Abias, filho de quem? Jeroboão. O menino ficou doente. O menino ficou enfermo. Só que naquele lugar havia um profeta. Havia um homem de Deus em Siló, que eu vou te mostrar. Vá para o versículo 2. Disse Jeroboão à sua mulher, à sua esposa: mulher, levanta-te agora e disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. Espera aí, mas o que você quer que eu faça? Vai lá, vai a Siló, que eis que lá está, quem? Como que o diabo engana as pessoas, irmão? Ele sabe que lá tinha um profeta, e o profeta automaticamente é um homem de Deus. Ó, vai até o profeta e você vai se disfarçar. Coloca uma peruca, coloca uns cílios, aumenta aí os cílios, não é assim? Sei lá, faz alguma coisa. Você vai, se disfarçar. Se aquela mulher fosse o que a Bíblia diz em Provérbios 14:1, o que a Bíblia diz? Provérbios 14:1, vamos lá? Toda mulher sábia edifica. Ô Jeroboão, desculpa, você é o meu marido, mas eu não vou compactuar com o seu erro. Rapaz, será que você não está vendo? O quê? Aquele homem é um profeta. Você quer que eu minta? Você quer que eu use de engano com aquele homem? Ei, você não está vendo? Aquele homem é de Deus. Deus pode mostrar para ele o que está acontecendo. Deus pode mostrar, não mulher, que isso? Mas o que tem de gente, irmão, já parou para pensar, se um dia o pastor faz um culto de libertação, mas um culto de libertação, repreendendo o demônio do engano, o tanto de gente que vai cair, amigo, está amarrado, pastor? Estou falando sério. E a Bíblia diz, cuidado com o espírito de engano, engano no relacionamento, engano na família, né? Teve um que falou assim para mim: pastor, o senhor tinha que ter misericórdia, o fulano estava enganando a família inteira. Isso é demônio, espírito de mentira. Mas tudo bem, mas não vem ao caso, né, de hoje. Então ele fala para a esposa. Aí a esposa vai para o versículo 3. Vamos ver o que vai acontecer? Aí ele fala assim, ó: e toma na tua mão, quantos pães? 10. E bolos, e uma botija de mel, e vai a ele. Irmão, a mulher não chegou de mãos vazias. Ela queria agradar o profeta. Leva pão. Eu até falei, cuidado, irmão, principalmente com filhos.
Esses dias eu cheguei e fui abastecer o carro. Estava eu, minha esposa, meus filhos. Chegamos, abastecemos. Sabe o que aconteceu? O rapaz foi até lá, ao restaurante. Ele viu as crianças no carro e ele chegou com o pirulito. Oh, dá para o seu filho. Eu falei, não, obrigado. Você sabia que existe um demônio? É que eu estou nas redes sociais agora. Não vou falar porque hoje em dia tudo é ação. Até se você fala mal de um guia, sabia? Até se você fala o nome do guia. Enfim. Mas você sabia que tem um demônio que atua na vida das crianças? E um dia manifestou um demônio. E esse demônio falou assim, eu sou. Você é quem? Aí falou o nome. Falei, ah, você gosta de doce? Eu peguei uma bala. Senhor, põe fogo nessa bala. Tô, ô fulano de tal, você gosta? Essa não. Ah, não? Essa não. Ah, então pega uma bala normal. Pegou, chupou. Mas quando consagra, não. Cuidado com o que você recebe. Eu atendi lembra daquela visita, seu Enoque? Que nós fizemos? A mulher recebeu as frutas em casa. As frutas foram consagradas numa mata. Ela levou para casa. Poxa, uma criança inocente. Pegou a fruta e comeu. Quando a criança foi dormir, ela sentia a cama chacoalhar. Ela via vultos, demônios andando pela casa. Fomos lá, oramos. Você vê quantas pessoas que na hora de um alimento não consagra. Senhor, eu estou consagrando agora. Eu estou colocando a tua unção. Você sabe a procedência? De onde veio? Então, a Bíblia diz, não tentarás o Senhor, mas o crente, às vezes o crente, no período da fome, oh pastor, eu estou com fome, que nem deu tempo de orar. Não, lógico que dá tempo para tudo, amigo. Então, ela leva presentes, é uma outra mensagem, mas cuidado com os presentes. Cuidado com o que você recebe. Um irmão nosso, ele falou, pastor, entrou um urso em casa, né, que foi um presente que deram para minha filha, e eu percebi que minha filha começou a ficar perturbada, não sei o que, tal. Ela sonhava só com coisa ruim, era pesadelo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou um homem de Deus. E um dia ele chegou cansado. Ele falou que esse urso estava no sofá. Ele falou que pegou o urso e ele fez de travesseiro, que ele estava, né? Aí ele dormiu. Ele falou, pastor, quando eu dormi, parecia que tinha um demônio me enforcando, que na hora eu falei, está amarrado, demônio. Ele acordou. Ele falou, pronto, Deus me mostrou onde está o problema. Ele pegou aquele urso, ele jogou fora, acabou o curso. Ele falou assim, pastor, quando a minha filha soube, ela até brigou comigo. Mas pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Acabou, minha filha ficou tão bem. Então olha só, tudo por causa de um presente. Cuidado com os presentes, mas tudo bem. Aí você vai ver agora, ela vai. Só que antes dela chegar lá, diga assim para o irmão que está ao seu lado, diga, Deus chegou primeiro, amigo. O Senhor chegou. Como assim, pastor? Vai para o 4. E a mulher de Jeroboão assim fez. Ela fez. Foi em Siló. Entrou na casa, esse homem aí, ou seja, é o profeta, tá? Não podia ver. O profeta estava praticamente já cego. Porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da sua. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você vê como que o negócio é doido, né? Se ele já não podia ver, por que ela se disfarçou? Usou de disfarce. Posso falar uma coisa? Quem está aqui no altar, talvez você fala, pastor, eu já vi pastor que não sabe nem falar. Eu já vi pastor já é de idade, já é velho. Amigo, para Deus falar com alguém, não tem esse negócio de velhice, não tem negócio de, eu não sei falar. Deus usa quem Ele quer. Aquele homem perdeu a visão, mas ele não perdeu a unção. A unção de Deus estava lá. A unção de Deus estava na vida dele. O que o Senhor falou para ele? Vamos ver o 5. Porém o Senhor disse, ô profeta, eis que a mulher de Jeroboão, ela vem consultar-te sobre o seu filho, porque ele está doente, e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela, diga vocês, ainda tem homens de Deus assim, gente. Ainda tem homens de Deus assim. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Um dia eu estava num lugar, né, numa igreja, ela chegou para mim e falou assim, filho, arrume as suas coisas. Eu falei, por quê, mãe? Você vai trocar de lugar, você vai para uma outra igreja. Eu falei, que é isso, mãe? Para de bobeira.
Ela falou assim: se você não mudar, Deus não existe, porque Deus falou comigo. Deu uma semana, pastor Jaime Vitor, vai para o Sacomã. Irmão, minha mãe é uma mulher de Deus. Minha mãe, antes de se converter, ela era essas mulheres que ficavam na rua, sabe para quê? Estava lendo a mão dos outros. Minha mãe se converteu, veio para Jesus. Numa área que o diabo atacava ela, atacava demais. Hoje, minha mãe é usada por Deus para fazer o que Ele manda. Ela não deu a mão de ninguém, muito menos a minha. Ela falou: você vai assumir um trabalho. Você vai. Estou no Sacomã. Eu até brinco com a minha esposa, né? Quando eu assim, falo assim: amor, vou lá falar com a minha mãe para ver quanto tempo que eu vou ficar ainda no Sacomã. Não, brincando assim. Mas ela fala assim: ei, rapaz, fique em paz. Mas não esqueça, homem de Deus também erra, tá? Homem de Deus erra. Não é? Cuidado com isso. Eu falo, o meu Deus não é a minha mãe, o meu Deus é o meu Senhor, é a palavra. Né? Mas voltando, a mulher chega. Você vai ver, 6, olha agora, vai. Ela chegou. E sucedeu que, ouvindo o profeta, o ruído dos seus pés, o barulho, eu até brinco, eu falo que eu tinha um vô, ele morreu já. E esse vô, ele não andava assim, ó, igual a gente anda. Geralmente a gente anda, a gente levanta. Não, meu vô andava assim, ó, arrastando o pé. Você conhece alguém que anda assim? Tem gente que anda assim, arrastando o pé, é uma preguiça de levantar, né, irmão? É sério, tem gente que estou falando sério, tem gente que anda assim, ó. Você conhece gente que anda assim? Quem conhece? Estou falando sério, que de longe você fala: ih, rapaz, fulano tá vindo. Mas por que eu estou falando? Ele ouviu o barulho. Ela nem entrou direito, olha lá, entrando pela porta, ele disse: entra a mulher de Jeroboão. Como assim? Como que ele sabe? Eu estou disfarçada, como ele sabe? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: ainda tem homem de Deus, amigo. Como um homem chamado Eliseu, que Geazi foi atrás de Naamã. Ô, Geazi, onde você estava? Eu? Tem gente que, desculpa, é um ator, né, irmão? Eu não estava em lugar nenhum. Para de ser bobo, rapaz. O meu espírito foi com você. Eu sei onde você estava. Não, o teu cérebro foi. Então tá bom. Já que você quer o que é de Naamã, você quer a prata, você quer o ouro, quer o que é dele, agora você vai pegar a lepra dele. A lepra veio sobre ele. Irmão, eu costumo dizer, a misericórdia de Deus bate na porta. Quando um pastor pergunta para você: ô Shelley, eu percebi que você está meio triste, está acontecendo alguma coisa? Não é à toa que um pastor perguntou. Ô pastor, foi bom o senhor perguntar, não está nada bem, pastor. E às vezes alguém, o pastor, é usado por Deus para perguntar: oi, irmã, está tudo bem? Chega até a fazer biquíni. Pastor, está bem. Será mesmo? Será que o pastor não foi usado por Deus para falar com você? A mulher nem chegou. Imagina, ela ficou sem graça. Você quer ver alguns exemplos? Só vou citar. Quem lembra de um homem chamado Noé? Noé, prepara a arca, porque eu vou mandar. Deus avisou Noé de algo que ia acontecer. Quem lembra de um homem chamado Pedro? Isso está lá em Atos, capítulo de número 9, Atos 5. Ananias, ele vende uma propriedade. Quando ele vende aquela propriedade, geralmente o que a Bíblia manda entregar? Quando você vende uma propriedade, o que você entrega? O dízimo. Ele vem na sua mão. Você sabe o que ele fez? O dízimo não é 30, não é 40, não é 50, não é 100%. Quanto que é? 10. Sabe o que ele fez? Ele pega o envelope, coloca dentro e deposita aos pés dos discípulos. Aí o Pedro olha para ele e disse assim: Ananias, vendestes por tanto? Foi por esse valor que você vendeu? Sabe o que eu vejo aqui? A misericórdia de Deus. Dele falar a verdade. Pedro, misericórdia, está amarrado. Satanás encheu meu coração, eu tirei uma parte. Não foi por isso não. Sabe o que ele fez? Sim, foi. Sabe o que aconteceu com ele? Perto do altar, ele cai e morre. Mas aí vem a esposa, algumas horas depois. Ô mulher, ela não sabia da morte dele. Ô mulher, o seu marido acabou de entregar a fidelidade. Foi por esse valor que vendeu?
Ela responde, sim. Portanto, o que acontece com ela? Morre também. Você não sabe por que a vida financeira de muitos estão morrendo. Está morrendo por quê, pastor? Porque ele avisou, seja fiel. Seja fiel. E as pessoas não querem. Não, pastor, eu faço do meu jeito. Está morrendo. A pessoa não está percebendo. Os dias estão passando. Os dias, você vê, o Senhor avisou Pedro. Pedro pergunta. Pedro fala com ele. E eu mostro para vocês que nos dias de hoje continua a mesma coisa. Amós 3,7. Quer ver? Vou te mostrar. Guarda, risca esse versículo, marca, certamente o Senhor Jeová, está falando de quem? De Deus, não fará coisa alguma, sem ter primeiro revelado o seu segredo aos teus servos, aos profetas. Será que ainda tem profeta de Deus, irmão? Será que ainda tem profeta? Será que ainda tem homem de Deus que tem vida com Deus? Que Deus mostra para ele? Como que o pastor sabe? Alguém, tem algum X9 na igreja? Tem, o Espírito Santo. Tem, Espírito Santo. Como que o pastor sabe? Não é à toa que às vezes o pastor liga para alguém, oi irmão, está tudo bem? Senti a sua falta. É igual uma vez, né? Eu estava vendo um irmão do outro lado da rua. E eu falei, rapaz, vou ligar para esse irmão. Liguei, eu estou vendo ele aqui, como se fosse o Enoque. Oi irmão, tudo bem? Pastor, tudo bem? Irmão, o senhor está onde? Eu, pastor, eu estou trabalhando. Eu fiz essa cara, irmão. Eu fiz assim, tirei o telefone. Oi, irmão, sou eu. Ele fez assim. Ele ficou roxo, irmão. Ele não sabia onde colocar a cara. Ele não sabia se ele olhava para a direita, para a esquerda. Aí eu falei, irmão, o senhor não estava trabalhando? Não, pastor, não falei isso não. Eu falei que eu estou indo trabalhar. Tem gente que é mais ou menos assim, né? Um abismo chama outra. Eu falei que o meu pai, uma vez, meu pai hoje é diferente, meu pai é convertido, mas antigamente, meu pai ele antes de entrar na igreja, ele tomava uma. Mas não era de cair não, tá? Só tomava uma. Um dia o pastor viu ele com ela tinha na mão. O pastor, ele chegou e falou, pastor, foi muito bom ver o senhor. Eu quero que o senhor saiba que eu bebo. Pastor, não sou viciado de beber, de cair. Mas ore por mim, pastor, eu preciso de oração. E o pastor achou bonito o que ele fez. Mas não vai se escandalizar. Eu já vi pessoas na rua, membros da igreja, com latinha na mão. Quando me viu, aí eu virava para um lado e ele fazia assim. Eu virava para o outro e ele fazia assim. Ele acha que estava enganando, escondendo do homem. O Senhor vê tudo. Às vezes Deus está mostrando só para o profeta, para trazer uma vergonha para a pessoa acordar, irmão. E essa pessoa não acorda. Ele nunca vai fazer algo sem antes falar com quem? Com seus profetas. A mulher de Jeroboão vem aí, hein? Está vindo. Tá bom. A mulher nem entrou na casa. Entra a mulher de Jeroboão. Imagina como que a mulher ficou, irmão. Roxa, branca, azul, vermelha. Mas como que ele viu? Ele não estava vendo. A visão acabou, mas a unção não acabou. Diga glória a Deus, gente. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga, a unção não acabou, não. E o último, Tiago 3,2. Saul, eu falo de Saul. Saul não estava na presença de Deus. Davi estava. Mas quem estava reinando, quem era rei, era Saul. A unção estava lá ainda, amigo. A unção estava lá. Veja Tiago 3,2, para acabar aqui, para a gente orar agora, tá? Porque todos, literalmente, tropeçamos em muitas coisas. Tem gente que tropeça, irmão, numa pedra desse tamanho. As pequenas raposinhas fazem más as vinhas. Tem gente que tropeça, uma coisa tão boba, irmão. Tem gente que tropeça numa mágoa. Tem gente que tropeça, pastor, eu falei com o meu filho, a gente estava almoçando, semana passada, Não, retrasada. Eu, a minha esposa e ele, né, acabou a reunião de pastores, a Santa Ceia, fomos almoçar. Ele olhou para mim e falou, pai, que comida gostosa, boa. E na hora, eu até banquei o bambambam. Eu olhei para ele e falei assim, você gostou? Gostei. Então, quinta-feira, eu vou fazer o almoço para você. Ele olhou para mim, duvido, pai. Eu falei, então você vai ver. E eu fiz.
Aí eu estou fazendo, e eu falei que aconteceu uma coisa engraçada no meio na verdade não foi almoço, foi a janta. Aconteceu um negócio engraçado. Porque eu estou fazendo, aí daqui a pouco minha esposa falou, amor, não precisa fazer o arroz que eu já fiz. Eu fiz o almoço, dei para eles e sobrou. Eu falei, tá bom, então deixa, eu vou me preocupar só com a mistura. Aí eu estou fazendo, estou preparando, faltava mais ou menos uns 2 minutos para ficar pronto. Eu falei, quer saber, agora eu vou para o arroz, vou esquentar o arroz, né? Quando eu olho o arroz embaixo, tudo queimado. Vou falar baixo para ela não ouvir, porque ela está aqui. Estou brincando. Mas estava queimado. Mas eu entendi. Veja, ela tinha que trabalhar, ela tinha que levar a criança na escola, ela tinha que colocar a criança na perua, tinha que pegar a roupa do varal. Eu acho tão fantástico que a mulher consegue fazer tudo, gente. Ao mesmo tempo. As mulheres merecem uma salva de palmas, né, gente? Vamos lá. Essas mulheres são fantásticas. Mas vem cá. Não me leva a mal. Não taca pedra em mim, gente. Mas quem são os maiores cozinheiros? São homens ou mulheres? São os homens. Sabe por quê? Porque quando ele faz uma coisa só. Mas faz com excelência. Porque o homem não tem essa capacidade de arroz, e criança, e pega roupa no varal, e faz não sei o quê. Não estou tirando o mérito das mulheres, né? Aí eu mostrei para ela, aí ela falou, ai, meu bem, eu estava fazendo as coisas, ainda nem percebi. Eu falei, não, fique em paz. Aí eu fui lá e fiz um arroz rapidinho. Mas teve uma hora que ela me perguntou uma coisa, eu estava com a cabeça só ali, que eu acabei sendo meio que ignorante, e eu não percebi. Eu tropecei ali. Mas eu falei, quer saber? Eu vou esperar. Quando ela comer, terminar de jantar, eu vou pedir desculpa para ela. Aí eu cheguei e falei, amor, poxa, eu fui estúpido, eu fui ignorante naquela palavra. Me perdoa. Ela olhou para mim e falou assim, rapaz, a comida estava tão boa, você está perdoado. Ela veio, me abraçou, me deu um beijo. Por que eu estou falando isso para você? Você sabe o que mantém um casamento de pé? É um casamento que não tem orgulho. Tem gente que não pede perdão, amigo. Tem mulher que não pede perdão, que não pede desculpa. Tem mulher que é dura na queda, que às vezes fala sem pensar. Homem também se fere, amigo. Machuca. Às vezes não é só o homem, às vezes o homem também fere a mulher. Você quer viver bem? Eu falo, não seja o dono da razão. Seja feliz. Desculpa. Pastor, mas também toda vez eu pedir desculpa. Na verdade, quem tem que pedir desculpa é quem foi que errou, que agrediu, que feriu. Eu falo, por exemplo, a minha esposa, você errou, você errou, eu estou mostrando para você está errada. Ela tem que pedir desculpa. Agora, peraí, se ela me mostrar que eu estou errado, sem ofender ninguém, né? Eu vou pedir desculpa. Mas não deixa isso para uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano! Tem que ser no mesmo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas aí a pessoa tropeça, então tropeçamos. Mas aí vem a parte agora. Se alguém não tropeça em palavra. Quantos de nós, irmão, tropeçamos sem pensar, falamos? Está aí. Aí ele vai dizer, se você não tropeça em palavras, tá bom. O tal varão é perfeito. Está vendo como somos falhos? Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém perfeito aqui? Não tem. Eu falo que começa lá na porta. O irmão fala, bom dia para você, porque para mim, não faça isso não. Não faça isso, coitado do obreiro, ele está lá com todo amor. Bom dia, irmã. Às vezes a irmã já entra com a cabeça tão quente, né? Bom dia. Ele nem sabe bom dia, nem sabe como foi meu dia. Ele está profetizando, irmã. Ele está abençoando você. Eu falo que os obreiros aqui são anjos de Deus, irmão. Ministradores de bênção, estão abençoando a vida do povo, né? Aí ele vai dizer, tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o quê? O corpo. Último versículo, prometo para você, o pastor gosta mas são mensagens que Deus vai dando. Salmo 39, acabo aqui. Chama lá a turma lá do louvor lá para mim, chama lá a turma do louvor, todos aqui já, tá? Vai, olha o que ele vai dizer. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Guarda o seu caminho. Sabe qual é o seu caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Guarde a palavra, Ele é Jesus. Guarde, eu não vou, pastor, no meu trabalho, eu não vou perder a cabeça.
No meu trabalho, eu vou pensar antes de falar, pastor. Então pense. Com a família, a esposa, seja com quem for, pense antes de falar. Eu falo que tem gente que é uma metralhadora. Já viu? Sabe o crente metralhadora? Que você chega e fala para o fulano, fulano, tal dia eu estou pensando, você nem termina de falar. Ele, calma, calma. Rapaz, você nem sabe o que é, calma. É a pessoa que sofre por antecipação. Cuidado com isso. Aí ele vai dizer, enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Sabe o que o ímpio vai dizer depois? Ih, rapaz, você é crente? Sou. Não parece, não. Então, cuidado. Então, qual é a nossa mensagem? De novo, vai. Pense, repense, pensa de novo, antes de falar. Aí, meu amigo, você vai ver, você não vai dar um tiro no pé, não. Fica de pé que nós vamos orar agora.